Falar o minha, você quer ter uma vida diferente da que você está tendo agora? Às vezes a gente pode ter a impressão que está estagnado, está paralisado, porque os dias acontecem, parece que a gente tem um futuro previsível, a mesma rotina, a gente quer sair dessa, a gente quer ter prosperidade, quer que coisas diferentes aconteçam, mas essa não é a realidade. Então a gente acaba vivendo um dia após o outro, como se eles fossem todos iguais, o tempo vai passando e a gente fala, meu Deus, eu não tô saindo do lugar. E isso começa até a bater um desespero. E aí quando você olha do lado, tem uma pessoa que tá tendo prosperidade, uma pessoa que às vezes ela é pior profissionalmente que você, ou ela tem um caráter duvidoso, né? E aí você fala, gente, como que essa pessoa pode estar se dando bem? Como que eu faço para que isso aconteça? É sobre isso que eu quero falar hoje. Para você que tá chegando aqui agora, esse é o canal Na Alma, já se inscreva se você gosta de assuntos de autoconhecimento. Aqui eu trago um lado espiritual, um lado literário, que vem do conhecimento de algum livro, e também um lado pessoal, que é onde eu conto na prática o que eu faço com determinado tema. O de hoje é como a gente mudar a nossa realidade para o que a gente deseja. Quando a gente pensa numa vida próspera, a gente precisa entender qual que é o tripé da felicidade. O tripé da felicidade tem 3 coisas, que é a saúde, o relacionamento e o dinheiro. Pode reparar, se você não está bem de saúde, como que você vai ter qualidade nas outras coisas? Como que eu vou trabalhar melhor, desempenhar melhor? Como que eu vou ter um relacionamento de tranquilidade, sendo que eu tô com uma saúde debilitada e isso me tira do centro de equilíbrio, eu fico com raiva, fico triste. Então é complicado, né? E quando eu tenho também questões, por exemplo, de dinheiro, isso me afeta profundamente, porque me gera muita insegurança. Não sei o que vai ser do dia de amanhã. Então, como que eu vou estar também no estado de equilíbrio? E aí os relacionamentos, nossa, se tá tudo ruim em casa, como que lá fora você vai agir com essa coerência, com essa tranquilidade? Ou seja, esse tripé, que é o da felicidade, ele precisa estar em harmonia. Só que o que acontece é que muitas vezes nós temos bloqueios. Esses bloqueios são emocionais, são dívidas que a gente vai carregando. Essas dívidas que a gente carrega pode ser por meio da culpa, pode ser por meio da mágoa, e isso vai fazendo com que a gente precise pagar a vida inteira. Sabe o que é uma dívida? É você achar que você tá em determinado lugar porque aconteceu alguma coisa com você. Por exemplo, a mágoa, né? Nossa, eu tô magoada com uma pessoa, é a má água, né? O que acontece com a água parada que tá dentro de você? Isso não faz bem, isso vai te apodrecendo por dentro. E isso vai fazer com que você tenha uma vida equivalente ao que você acredita que precisa viver. Às vezes eu tenho culpa de alguma coisa, então eu tenho culpa, por exemplo, de estar nessa situação, a minha família não tá, e aí eu tenho dificuldade, eu tô ganhando mais que meu marido. Às vezes, e a maioria das coisas são assim, elas são inconscientes, porque nós somos 95% inconscientes. Só que o que acontece? Como que isso nos sabota? Porque isso vai passando, vai extravasando por nós. Às vezes nós temos comportamentos que nos sabotam. E aí a gente pensa, nossa, mas por que eu fiz isso? Eu sabia que eu tinha que fazer determinada coisa. E quando a gente deseja prosperidade, a gente precisa coerência nessas 3 áreas, mas sobretudo também no nosso corpo, na nossa mente e no nosso espírito. Então, trazendo esse lado espiritual, eu quero trazer uma frase que é muito conhecida de Jesus, que é aquela assim: vós sois o sal da terra. O que significa esse sal? Esse sal, na verdade, ele não era um tempero propriamente. Você é o que vai dar uma diferenciação em determinada situação, né, com a sua presença. Não é bem isso. O sal, ele era usado para manter as coisas. Por exemplo, como não tinha geladeira, como não tinha como refrigerar os alimentos, eles usavam o sal para que então o alimento não fosse corrompido. Então, o que a gente pode entender que seria esse sal? O sal era utilizado, por exemplo, para não corromper uma carne. E a gente deve ser esse sal para que a gente não seja corrompido mesmo diante das adversidades. Nós devemos fazer a diferença. Isso significa que se eu faço o que todo mundo faz, se eu levo essa vida que é tão comum, tão padrão, como que eu quero ter resultados diferentes do que eu já faço? Você pode reparar que muitas vezes nós temos o hábito de delegar a nossa felicidade para outra pessoa, ou talvez a resolução dos nossos problemas. Não é a gente que vai resolver, é o outro que vai resolver. Eu vou lá numa clínica de estética, né? Vou lá para emagrecer. Eu quero que o outro me dê esse resultado, que ele faça isso por mim. Não que eu vou me disciplinar de outras formas para que eu consiga. E qual que é o problema disso? Toda vez que eu conquisto algo sem que eu tenha o trabalho propriamente, eu sinto culpa. E essa culpa é um dos bloqueios que vai atrapalhar minha prosperidade.
Eu ouvi um palestrante falando a seguinte coisa e eu achei muito interessante, que é o seguinte: certa vez ele viu um jovem falando a respeito da maconha. E aí a pessoa falando, mas isso é uma erva natural, qual que seria o problema, sabe? E aí ele falou assim, não, eu sei, vem da natureza, esse não é o problema é que você fica num estado de felicidade que você não merece. Porque o que a pessoa fez para ela conquistar aquele estado de felicidade? Nada. Ela usou uma substância alucinógena que deixou ela naquele estado. E a gente sabe o quanto é difícil para que a gente tenha essa paz de espírito. E isso vai demandar muito de mim, um esforço que vai além do físico, né? Vai no mental, vai no espiritual, para que eu me conheça e saiba que tudo que vai acontecer ao meu redor, isso não é fator para que eu me corrompa, para que eu seja esse sal da terra. Hoje em dia a gente ouve muito sobre essa parte moral, mas ela tá muito corrompida, porque é uma moral relativa. A gente já não sabe mais, parece, o que é certo, o que é errado. E aí, todos os eventos que acontecem são oportunidades para que a gente se endireite, para que a gente ande no caminho reto. Porque uma pessoa justa, o certo sempre foi certo, né? E é uma pessoa que preza por essa justiça, que é de fazer a coisa correta, ela tende a prosperar. E para que ela consiga ficar nesse caminho, ela vai ter muitos desafios. Pode reparar, quando você tá no caminho certo, mais direito, normalmente a gente é rotulado, né? Falam, essa pessoa é a santinha. Essa pessoa, né, ela não existe. Por que as pessoas fazem isso? Porque é um caminho muito difícil, mas qual é a dificuldade de entender que a gente está buscando esse caminho de Deus, esse caminho que é desse Deus interno, acima de tudo, de escolhas certas. E quando a gente busca esse caminho reto, a tendência é que as coisas deem certo, porque a gente vai se depurando, a gente vai fortalecendo uma virtude que é necessária para que a gente tenha sucesso. E quando a gente começa a ter clareza de quem nós somos, a gente consegue observar o que nos distrai. E aí eu quero falar desse livro, que é Como Se Tornar Sobrenatural. É um livro, assim, muito fantástico. E aqui ele vai falar o seguinte: a nossa energia, ela vai para onde a gente está observando. E às vezes a gente tem maus hábitos. Por exemplo, a gente já acorda, já com o celular, já pensando no que eu vou fazer, com quem que eu vou falar. E isso faz com que a minha energia esteja nessas coisas, nessas pessoas, elas que fazem parte da minha história, que fazem parte do passado. Ou seja, eu acordo já com muita energia, mas se eu coloco a minha atenção nessas coisas, a minha energia começa a ir embora. Então, eu não vou ter energia para mim o suficiente para que eu crie uma realidade nova, para que eu deseje planejar realmente com liberdade, sem essas amarrações desses compromissos, né, que me aprisionam lá no passado. Toda vez que minha atenção está no passado, eu tenho uma tendência a repetir a mesma coisa. Vou ter um futuro previsível, né? Porque eu já comecei com esse condicionamento. Então, para que eu comece a criar uma nova realidade, primeiro eu preciso me desligar disso tudo. E aí aqui no livro ele tem até um desenho, não sei se dá para ver, ó. Deixa eu ver se ele vai focar aqui, ó. Ah lá, ó. Aqui ele tá totalmente no presente. Ele não está condicionado nem ao futuro e nem ao passado, que é onde a energia dele iria. Então, a partir do momento que eu começo a focar nesse lugar de não identificação, sabe? Não identificação com essas pessoas, com essas coisas, mas da minha energia vital, eu começo a estimular a minha própria criatividade, que é esse lugar de começar a inventar coisas. Fica um tempo em silêncio, tenta só observar o que vem no pensamento, não se apega, mas comece a exercitar uma forma de meditação que seja breve no começo, mas para que você comece a se perceber, e também vai acontecer um movimento que é muito criativo. Sua mente vai começar a falar, que tal você fazer tal coisa? E aí você vai começar a se sintonizar com o que combina com você. E aí você vai ter coerência. Quando você começa a fazer o que combina com você em essência, isso já vai te trazer felicidade e um senso de propósito. E aí esse livro explica a seguinte coisa: para você criar uma realidade que você deseja, você precisa, acima de tudo, ter uma intenção clara e ter uma emoção elevada. Por quê? Quando você tem uma intenção clara, você sabe exatamente o que você quer. São os detalhes. Sabe quando você programa uma viagem que você tanto quer? Você sabe que dia que você vai, onde você vai se hospedar, como vai ser a sua hospedagem, com quem você vai, o que você vai comer, tá vendo? São vários detalhes. Eu sei exatamente o que eu quero. Então, quando você vai pensar, pode ser em qualquer um desses pilares, seja o financeiro, seja o relacional, ou seja na saúde, você tem que ter claramente o que você deseja. Quanto mais detalhes você tiver,
mais clareza você tem. E aí você vai somar essa intenção que você está tendo a essa emoção elevada que significa o magnetismo. É, na verdade, o que você vai atrair para sua vida, porque nós somos energia, nós vibramos. Você sente quando uma pessoa está triste, você sente quando uma pessoa está empolgada. Você já percebeu que o tempo parece que não passa quando você faz uma coisa que você gosta muito, porque parece que aquilo está alimentando a sua alma, está alimentando o seu coração, o seu sentimento? Pois é exatamente isso. Você tem que ter essa intenção clara e começar a se elevar no sentimento, sabe, de gratidão, de amor. Imagina que você já conquistou tudo isso. E esse tempo é com esforço, porque você tem que tirar diariamente um tempo para você mesmo, para que você fique nesse centro, sem essas distrações, sem que você perca energia para essas outras coisas que estão vinculadas ao passado, para que você comece então a mentalizar primeiramente o que você deseja, que passo eu desejo ter. E aí depois você vai se lembrar desse ensinamento de Jesus, do sal da terra, que é para você não se corromper, mas que você vai ter um desafio. Então, como que vai ser esse desafio? Como que eu vou lidar com as adversidades que vão existir, essas pessoas que vão também querer me sabotar? E aí é que você vai se vincular a pessoas que têm o mesmo propósito que você. Porque quando você está com pessoas de baixa consciência, a tendência é você não sair do mesmo lugar, porque elas não têm consciência de onde elas poderiam chegar se elas trabalhassem primeiramente esse autoconhecimento, se elas tivessem consciência de que o caminho certo e coerente criando uma realidade que você deseja, é isso que vai fazer você sair desse lugar estacionado para ir até algum lugar que você realmente deseja. E aí eu quero te contar um evento que aconteceu na minha vida e que eu não tinha assim consciência do que poderia ter acontecido, não sabia nada disso, né, do que eu estou lendo agora propriamente. Eu, quando saí da faculdade, eu fiz jornalismo, eu tinha um grande sonho que era trabalhar com rádio, porque eu já tinha estagiado na rádio acadêmica e eu me realizei super, assim, porque eu tinha um feedback muito rápido, sabe? A gente falava ali, o ouvinte já respondia e eu sentia que eu podia transmitir o melhor de mim. Eu me sentia muito bem. E aí, saindo da faculdade, sem saber se ia ter emprego ou não, né? O meu desejo era realmente trabalhar numa rádio. E aí, deu que nessa época era final do ano e a gente tem aquela mania, né? Da virada do ano, fazer uns pedidos, né? Quem mora na praia, pular onda. Quem não mora, come uva, né? Debaixo da mesa, essas coisas. E na época eu acreditava nisso de comer a semente da uva. Não sei se você guardava uma, não me lembro direito. Mas eu sei que eu imaginei, assim, eu dentro da rádio, eu trabalhando. E foi tão forte essa carga que eu realmente, eu queria tanto, mas tanto, isso, tanto. Eu coloquei tanto desejo nisso que eu fui parar no hospital. Sério, minha pressão subiu. Eu comecei a passar mal, né? Porque eu falei, gente, eu não tô entendendo. Quando a pressão sobe, parece que o corpo inteiro desarranja, né? E aí eu não tava entendendo porque que eu tava passando mal. Eu não tinha entendido que, na verdade, eu tinha feito isso antes, que eu tinha esquecido. Eu falei, gente, comecei a passar mal do nada. Mas anteriormente eu tava dessa intenção muito forte, né? Com clareza realmente do que eu queria e com essa emoção. Eu tava vibrando isso, mas foi tanto que fui parar no hospital, tomei um sossega-leão, andei de ambulância. Foi muito interessante, mas o que aconteceu? Um mês depois, eu tive uma oportunidade, que foi de trabalhar numa rádio, trabalhei de madrugada, que foi para aprender justamente, mas eu não tinha na época registro de radialista, então eu falei, não, bora, vamos aprender. Eu vejo hoje em dia que muitas pessoas, às vezes, perdem oportunidades porque elas acham que já tem que chegar em determinado lugar. Ah, não, eu fiz isso, só quero trabalhar com isso. Só que você acaba, às vezes, perdendo oportunidades outras que parecem menores ou conhecendo as pessoas certas que vão te colocar num caminho que você deseja. E a minha grande estratégia da época, na verdade, foi manter os meus relacionamentos, né? Eu tava buscando quem já trabalhava com rádio ou, né, para que eu tivesse uma indicação e realmente conheci uma pessoa que trabalhava na rádio. E eu não me lembro, acho que não era nem amiga nem nada, mas como eu queria muito, a gente vai atrás, né, para saber informações e ter uma oportunidade, porque é isso que eu precisava. Com essa oportunidade, eu agarrei com unhas e dentes. Eu não ganhei nada por 2 meses, mas eu estava praticando. E pela prática eu consegui meu DRT de radialista, consegui trabalhar anos com rádio. E amei demais e fez muita diferença na minha vida. Ou seja,
Tudo começa aqui, ó, do lado de dentro. Não adianta eu querer alguma coisa imaginando que eu vou continuar com a minha mesma vida tendo resultados diferentes, né? Einstein fala que é uma frase dele, né? Que não adianta nada você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E é isso. Primeiro você precisa ter clareza, né, do que você quer. E aí depois você precisa se desmisturar das pessoas para saber como que você vai conseguir isso, de onde que vai vir essa energia criadora que ela vem de dentro. Porque eu preciso saber qual o caminho reto eu vou seguir, quais os passos, com quem eu vou ficar para que eu não desanime, para que eu tenha força e assim eu vou conquistar o que eu desejo. Eu vou deixar o link desse livro fantástico aqui abaixo para que você comece a despertar e buscar realmente como se desprender do passado para que você crie a realidade que você realmente deseja. E vou deixar também aqui um vídeo que fala sobre amor próprio, né, com esses 3 lados, né, espiritual, literário, pessoal, para que você então se olhe mais, sabe? E entenda qual que é a sua potência e aonde você pode chegar. Até o próximo vídeo. Tchau!